Bom dia, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. A palavra de Deus, ela é rica em expressões maravilhosas, promessas gloriosas, tratados, mandamentos, feitos extraordinários, milagres incríveis. Tudo isso você encontra na palavra de Deus. É o livro mais precioso, mais lido no mundo. No entanto, muitas pessoas têm preguiça de ler por causa do seu conteúdo, que é complexo, mas é muito esclarecedor. Então eu vou te dar uma dica. Todas as vezes que você desejar ler a palavra de Deus, faça isso em oração. Deixe o seu coração aberto e peça a Deus, me fale, Senhor, pela tua palavra ao coração, para que eu tenha entendimento dela. Porque você não precisa interpretar a Bíblia. Ela própria te ensina. Porque o Espírito Santo de Deus está nesta palavra. E é Ele que é o mestre desta palavra em nossos corações. Amém? Então vamos lá. No capítulo 18 do livro de Números, verso 19, nós temos esta escritura registrada. Todas as ofertas sagradas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, dei-as a ti e aos teus filhos e às tuas filhas contigo, por direito perpétuo, aliança perpétua de sal perante o Senhor, é esta, para ti e para a tua descendência contigo. Está vendo a expressão aliança perpétua de sal? Por que o sal é usado aqui como uma figura desta aliança? Porque o sal, ele não só permite a conservação, a preservação daquilo que nele está inserido, ou ele está inserido, como ele também produz sede, vontade, desejo, anseio de querer mais. Então, a sede que vem após você comer uma coisa salgada é exatamente o que o Senhor está dizendo. Assim como eu estou fazendo uma aliança perpétua que deve trazer sede, vontade em vocês, em buscar cada vez mais o conhecimento e a plenitude dos benefícios dessa aliança na vida daqueles que desejam e anseiam por mim. Essa é a palavra que o Senhor está trazendo. Do mesmo jeito que ele está dizendo que a palavra dele permanece para sempre. Ele é um Deus leal, que cumpre aquilo que ele fala. Ele não desvia daquilo que ele estabeleceu como norma, como princípio, como regra para uma aliança. Ele nunca é infiel. Ele cumpre tal como pronunciou. Por isso a palavra de Deus é gloriosa. Ela é majestosa e enriquece o coração de todos aqueles que relacionam com Deus crendo nela. Viu? Por isso que eu te digo que é importante você estudar a palavra de Deus. E ele então vai nos trazer essa palavra ao coração e nos mostrar que um rei de Israel, do tempo de Israel, né? Vamos colocar aqui no período que havia reis, na verdade ele reinou no Reino Sul. Está escrito, registrado aqui no capítulo 13 de 2 Crônicas. Eu quero compartilhar com você. Preste atenção que você vai entender o sentido. Capítulo 13, verso 1. No 18º ano do rei Jeroboão, Abias começou a reinar sobre Judá. 3 anos reinou em Jerusalém. Ele reinou na parte sul, que houve uma divisão no final do reinado de Salomão. Então 10 tribos ficou no norte com Jeroboão e 2 tribos ficaram no sul com Roboão. Roboão faleceu e entrou, portanto, Abias. E ele, como rei, foi desafiado por Jeroboão. Jeroboão tinha humilhado Roboão, porque Roboão não andou muito corretamente diante do Senhor. Então ele desafiou achando que podia fazer a mesma coisa com ele. Agora eu quero te mostrar o que acontece com aquele que confia na aliança que Deus faz com ele. Olha o que diz a palavra de Deus. O verso 5 diz assim, ó: Não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania de Israel,
a ele e a seus filhos por uma aliança de sal. Está vendo? O tratado que Deus fez com Davi, que sempre haveria alguém assentado no trono de Davi, fazia com que Abias, que era descendente dele, fosse maior do que Jeroboão, que não era descendente dele. Mesmo que Jeroboão tivesse 10 vezes mais gente, porque as 10 tribos ficaram no norte, mas ele, que era descendente de Davi, estava alicerçado pela aliança que Deus havia feito com Davi, a qual era uma aliança de sal, conforme foi dito lá no início da palavra, quando nós começamos a falar com vocês. Então, no verso 10, ele colocou da seguinte maneira, observe bem, capítulo 13, verso 10, diz assim, ó: porém, quanto a nós, o Senhor é nosso Deus, e nunca o deixamos. Temos sacerdotes que ministram ao Senhor, a saber, os filhos de Arão e os levitas da sua obra. Então agora, Abias está dizendo o seguinte: nós somos fiéis ao que Deus estabeleceu. Nós obedecemos a aliança que ele fez. A aliança de sal que ele estabeleceu com Davi está sendo válida para nós. Quanto a vocês, que ainda que sejam israelitas, mas vocês desprezaram o Senhor e buscaram outras formas de culto e adoração, as quais ele não aprova. Portanto, nós estamos sendo fiéis. E ele, no verso 12, ele colocou assim: eis que Deus está conosco, à nossa frente, como também os seus sacerdotes, tocando com as trombetas para rebate contra vós outros, ó filhos de Israel. Não pelejais contra o Senhor Deus de vossos pais, porque não sereis sucumbidos. Então ele está advertindo a Jeroboão: não pense você que você derrotou o Roboão, humilhou o Roboão, vai me humilhar, porque Roboão não foi ser fiel ao Senhor, mas eu estou sendo. Estou dentro da aliança que ele firmou, uma aliança de sal, portanto eu não temo o seu exército. Sabe de uma coisa? Jeroboão estava vindo contra Abias com 800 mil homens de guerra preparados, fortemente armados. E Abias só conseguiu 400 nas suas 2 tribos. Então era o dobro, era 2 homens para cada um. E ele não tinha medo, porque ele sabia que o Senhor ia pelejar por ele. No verso 17, ele diz assim, quer ver? Olha bem. De maneira que Abias e o seu povo fizeram grande matança entre eles, porque caíram feridos de Israel naquele dia 500 mil homens escolhidos. Não é qualquer um não, guerreiros de primeira linha. Tombaram 500 mil homens. E os outros 300 fugiram apavorados, e Abias foi atrás deles e massacrou muitos. Agora eu quero que você observe, ainda temos aqui no verso 20 a conclusão para você. Jeroboão não restaurou mais o seu poder no tempo de Abias, porque Deus feriu e Jeroboão morreu. Viu? Horrenda coisa, é cair nas mãos de um Deus vivo. E bem-aventurado é aquele que ouve a palavra de Deus, coloca em prática na sua vida e confia na aliança que Deus faz, porque é uma aliança de sal. Ninguém pode derrotá-lo. Deus te abençoe ricamente e faça você compreender essas bênçãos em nome de Jesus. Amém? Oremos. Agradeço-te, Senhor, por esta riqueza de instrução e pelas bênçãos eternas, as quais o Senhor nos promete, em nome do Senhor Jesus. Amém.